A palavra de Deus é a sabedoria de Deus para o homem, é o pensamento de Deus para o homem, para todo aquele que crê. E a forma que você recebe a palavra de Deus é a maneira que você ama a Deus ou não. Se você recebe com amor, se você rever seus conceitos, vê que precisa melhorar em relação à sua vida, em relação à junção, à palavra de Deus, o que ela ensina. Isso é bom, isso é importante. A palavra de Deus traz correção, exortação, traz inteligência espiritual. Ela é Deus falando. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13, ensina: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava, Eu vou repetir: e Cristo Jesus os ensinava. Glória a Deus. E o chamado de Cristo é lindo, é perfeito. Ele chama todos ao arrependimento. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E Cristo, ele atraía as multidões, as pessoas com sua personalidade, seu amor, sua ternura, seu jeito de ensinar, prodígios e milagres. E seu ensino e suas obras também o que mostra que ele é o Messias. E onde ele estava sempre havia uma esperança e um novo começo para as vidas. E Levi, também chamado de Mateus, ele descobriu isso de forma espetacular, linda, descomunal. Jesus chamou Levi para ser apóstolo, discípulo, e ele era um publicano, um coletor de impostos, em uma classe ali considerada inimiga aí do povo judeu. E pois além de estar a serviço de Roma, também extorquia o do povo, cobrando o que mais do que o estipulado, enriquecendo-se assim de forma que desonesta, roubando do povo judeu. E Mateus era um cobrador de imposto, e um judeu que aceitasse tal serviço, ofício, era expulso da sinagoga. E certamente ali Mateus era assim odiado por seus o que seus patrícios contemporâneos ali. Seu chamado nos ensina o que grandes lições aí para minha vida, para sua vida. Ensina que Cristo veio que salvar o perdido. Mateus estava perdido, Jesus o que veio salvar ele. Como eu e você estava perdido, Cristo que nos resgatou, nos chamou. E Jesus chama o que soberanamente, ele tem autoridade para chamar quem ele quer aí para a salvação. E o serviço dele, Deus ele escolhe. E não o escolhemos, ele é quem nos escolheu. E não o achamos, foi ele quem nos buscou. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E essa é a verdade absoluta e concreta. Então que Deus, ele nos fez, ele que nos chamou, ele nos justificou, e a prova que nós somos salvos é que nós cremos em Cristo Jesus. E a prova que nós somos salvos, que nós o que andamos de acordo com a palavra de Deus. É a prova que nós o que nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, nascemos da palavra e do sangue de Cristo. E Jesus também chama eficazmente, suas ovelhas, eu e você, ouvem a sua voz e seguem. E Levi atendeu aí pronto, imediatamente, ele não odiou a decisão. E o chamado de Cristo foi irresistível. E ele muda as disposições íntimas da alma. E eu aprendo também que quando Cristo entra em nossas vidas, o velho homem morre, aí é um novo homem, é um novo viver. Não vivo nós, em nós, o eu, mas Cristo vive em nós. É. E ali o chamado de Mateus deve nos encorajar a esperar a salvação dos que julgamos mais difíceis. Talvez você tenha um filho nas drogas, uma filha que está na prostituição. Não pare de orar, não cesse de orar, ora, jejuma, peça a Deus, que Deus o que pode tirar o tampão aí dos ouvidos, tirar o que a venda dos olhos aí, tirar as algemas da alma, e pode o que salvar essa vida. Cristo pode o que libertar essa vida das garras de Satanás. Então que creia, pois Cristo veio para os perdidos. E uma mãe, um pai que ora, um homem de Deus que ora, a oração tem o que? Muito a seu efeito, muito poder em seu efeito. E Cristo chama também graciosamente, e por ter sido chamado graciosamente ali Mateus
deu um banquete a Jesus em sua casa e convidou numerosos ali publicanos e pecadores. E os chamados devem chamar também outros em sinal de gratidão ao Senhor que os chamou. A grande pergunta é: você tem chamado alguma pessoa para o reino de Cristo? Deus nos dá o que? O tempo. E ninguém pode passar por cima desse tempo que Ele nos dá. E tudo que Deus quer é que nós trabalhamos para Ele. Como trabalhando? Levando o Evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, o ensino de Cristo, pedindo às pessoas que arrependam enquanto é tempo, enquanto está vivo, porque depois que morre segue o juízo. Então você tem levado pessoas a Cristo. Claro, quem convence o pecado, o pecador do pecado é o Espírito Santo. Ele convence o que? Da justiça, do pecado e do juízo. Só que o que? Nós precisamos levar a palavra, levar o ID, cumprir o ID e também viver o ID. Isso é lindo, é lindo. E ali os chamados devem chamar outros em sinal de amor a Cristo que nos chamou. E ele abriu não só o coração para Jesus, Mateus, mas também que sua casa. Será que você tem que levar pessoas para sua casa? Você tem que falar de Jesus? Tem sido hospitaleiro aí? Tem dado que refeições aí aos mancos, aleijados, às pessoas que não têm condição? Você tem feito isso? Então Mateus o que? Celebra o que? Festa da sua salvação e abre a sua casa para que seus pares conheçam aí também a Jesus Cristo e sejam salvos por Cristo. E ele transformou o seu lar, aí fez de Pedro um instrumento de evangelização e ele queria que os amigos de profissão, colegas e os pecadores também o que se tornassem seguidores, discípulos de Cristo e Yeshua HaMashiach. Então o que? Você é um Pedro, você é um discípulo de Cristo. Então não temas, fala, não cales, porque o chamado de Deus, ele chama todos ao arrependimento. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu digo a você, se você é o quê? Um chamado, um escolhido, é a vida o quê? Que você vive, fugindo do pecado, fugindo do erro, quando peca, cai, aí o que logo arrepende, o pecado na sua vida é o que? É um ato escorregadio, não é constante em sua vida, pois todos nós estamos sujeitos a cair e errar, mas nós devemos que fugir do pecado. Mas se caiu, você tem o que? Aquela podridão, aquela tristeza pelo pecado. E eu digo a todos que o pecado não compensa. O salário do pecado é o que? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então que Deus nos dê força aí, nos dê que ânimo espiritual, coragem espiritual, inteligência espiritual, e que Ele possa despertar cada um de nós a viver em prol do reino dele. E isso cabe a mim e a você o que? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto você está vivo. Aí que Deus abençoe todos aí deste grupo aí. Aí, se puder, inscreve no canal aí, se quiser também. Aí, ah, o sininho aí, clica no sininho aí para receber todas as notificações. Que Deus abençoe todos. Paz.